Bitcoin atinge sua máxima histórica. Vou falar sobre o paper de Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin. Inclusive tem uma versão desse paper em português, para você que é um pouquinho mais nerd, tem aqui na descrição do vídeo. Mas o ponto aqui é tentar traduzir essa parte de linguajar mais técnico e explicar por que virou um momento histórico a criação do Bitcoin. Esse vídeo ele vai ser um linguajar bem mais técnico, não tanto quanto poderia ser. Eu poderia falar muito mais sobre criptografia, por exemplo, e me afundar mais nesse assunto. Vai sim ser um vídeo para pessoas um pouco mais fora da curva. Uma outra coisa que é bom entender é que explicar e entender bem o artigo não te fará necessariamente entender bem o Bitcoin, porque uma coisa não tem muito a ver com a outra. O artigo ele é apenas um, entre aspas, motivo da criação da criptomoeda, que no caso é o Bitcoin, e não uma explicação detalhada de como ele funciona. E uma sinalização que você curte um vídeo mais técnico como esse é você deixar seu like e se inscrever no canal. Assim eu posso entender o quão profundo eu posso ir aqui. Bom, o famoso paper de Satoshi Nakamoto é intitulado Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ele foi publicado no dia 31 de outubro de 2008, que traduzindo é um dinheiro de sistema eletrônico ponto a ponto. E dentro do internetês, ponto a ponto seria de pessoa para pessoa. Hoje esse artigo ele é classificado como um dos 500 mais acessados do planeta e foi criado por um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto. Eu particularmente chutaria essa segunda opção, né? Mais de uma pessoa. Existe até um documentário na HBO que está sendo criado sobre a tentativa de desvendar quem que é o Satoshi. E também tem país fazendo estátua sobre a figura do Satoshi. Ele realmente virou um mito da atualidade. O artigo que a gente vai dar uma olhada aqui, ele foi traduzido em português por um cara chamado Rodrigo, eu não conheço ele. De novo, tá aqui na descrição, mas vamos fazer a leitura de alguns trechos pra gente entender ponto a ponto. Vou ler aqui o resumo. Uma versão puramente peer-to-peer de dinheiro eletrônico permitiria que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma parte para outra, sem passar por uma instituição financeira. As assinaturas digitais fornecem parte de uma solução, mas os principais benefícios são perdidos se um terceiro confiável ainda é necessário para evitar o gasto duplo. Nós propomos uma solução para esse problema de gasto duplo usando uma rede peer-to-peer. Tradução. A maioria dos artigos ele vem para evidenciar algum tipo de problema, que é o caso. E existe um problema aqui que esse artigo tenta resolver. Dinheiro eletrônico ponto a ponto seria basicamente o dinheiro vivo. Quando você entrega para uma pessoa, você está entregando dinheiro ponto a ponto, de uma pessoa para outra. Não existe um intermediário. Você não entregou dinheiro para alguém, para essa pessoa entregar para outra pessoa. Então isso é ponto a ponto. Então o problema que ele está evidenciando aqui é que esse dinheiro ponto a ponto é difícil de ser feito pela internet sem o auxílio de um terceiro. E aí a gente entra num problema de TI, de tecnologia da informação, chamado problema dos generais bizantinos, ou dilema dos dois generais. Existem vários nomes para esse problema. Deixa eu explicar um pouco melhor. Imagine que existe um castelo e um exército de generais bizantinos, mas eles precisam atacar esse castelo. Só que eles não podem atacar todos ao mesmo tempo de um mesmo lado. Para que seja mais fácil de você vencer, precisa atacar por vários lados. Então imagine que tem 3 grupos, por exemplo, de generais. Todos têm que atacar ao mesmo tempo ou recuar ao mesmo tempo para que ninguém sofra consequências muito graves. Então aqui o problema começa a ser evidenciado. A gente precisa de um ataque coordenado. Todo mundo precisa atacar ao mesmo tempo ou recuar ao mesmo tempo. Ou seja, essa rede depende de um terceiro para que as coisas funcionem bem. Então imagina a probabilidade de erros. Um general pode falar que vai atacar, aí manda um mensageiro. Esse mensageiro pode ser interceptado, pode ser morto, pode ser um espião, então ele joga para outro time. Pode passar um recado errado. Então existem diversas possibilidades de erro e frustração nesse ataque. E o mesmo é válido para o dinheiro. O dinheiro eletrônico é um dinheiro que sempre vai depender de pelo menos umas 4 pessoas. Você que está usando o seu dinheiro, a pessoa que está recebendo, o provedor do produto ou serviço que você está comprando ou vendendo e a operadora que vai processar o pagamento. Exemplo, eu vou comprar alguma coisa na Magazine Luiza, então eu dependo de mim, da Magazine Luiza, da página de checkout, que geralmente é administrada por outra pessoa, e da Mastercard, por exemplo, se meu cartão for Mastercard. Então veja que não há uma livre negociação entre mim e a Magazine Luiza, sempre tem um monte de gente no meio desse caminho. Isso torna, entre aspas, a rede mais segura, mas dificulta a livre negociação. E é daí que nasce a criptomoeda. Livre negociação entre pessoa, uma livre negociação de ponto a ponto, peer-to-peer, ou seja, eu e a Magazine Luiza vamos conseguir negociar direto sem a necessidade de um intermediário, que é o principal ponto do Bitcoin e de todo o criptoativo. Agora vamos para a segunda parte do resumo. E nesse ponto você já viu que não dá para ler o artigo todo, né? Então a gente vai ler o resumo e resumir o resumo. Sim,
um grau de complexidade muito grande só em um resumo de um artigo. Tem todos, né? Mas os bons sim. A rede insere data e hora nas transações através de um hash em uma cadeia contínua de prova de trabalho à base de hash, formando um registro que não pode ser alterado sem refazer a prova de trabalho. Eita, complexo. Vamos dar nome aos bois aqui. O que é um hash? Hash é uma espécie de impressão digital. É uma chave, só que digital. Ela é única, ela não pode ser copiada. Eu não vou me aprofundar muito aqui, senão, né? Aí depois vem ali a prova de trabalho. Se você curte muito o assunto Bitcoin, talvez você já tenha escutado o nome em inglês que é mais comum de ser usado, né? Chamado Proof of Work. Basicamente é como se fosse um cálculo matemático que somente um computador com um processador muito bom consegue resolver. Vamos explicar de um jeito mais fácil. Imagine o hash como uma senha e ela é armazenada ali dentro de um bloco, e esse bloco ele armazena também os dados de para onde o dinheiro deve ir. Então nossa senha, né, que é o hash, é criada sempre que aquele problema matemático, né, a prova de trabalho, ela é resolvida por um computador. Aí toda vez que esse computador resolve um problema matemático complexo, ela adiciona mais um bloco naquela corrente de blocos, formando assim essa corrente de blocos, que em inglês chama blockchain. Olha os nomes esquisitos aí que você já viu aparecendo também aqui. Que de novo, a nossa impressão digital é única, não dá para modificar de forma alguma, para que a gente dificulte ou deixe beirando zero a falsificação do bloco. E para que essa falsificação seja mais difícil ainda, a sequência de blocos só pode ser criada pegando um pedacinho do hash, um pedacinho da senha do bloco anterior. A segurança dessa rede fica cada vez mais robusta conforme vai passando o tempo, evitando ali um pagamento em duplicidade, que é o principal motivo do Satoshi ter escrito esse artigo. Então, se eu quiser modificar algum bloco, né, um pagamento duplo, por exemplo, eu preciso do bloco anterior para modificar esse bloco. Mas o bloco anterior também depende do anterior, e assim sucessivamente. Ou seja, para fazer uma modificação nessa rede, eu preciso pegar o bloco 1 até o atual para conseguir modificar. Isso exige um poder computacional estratosférico na data de hoje. Para a gente entender um pouco melhor, vamos ler o terceiro trecho. A cadeia mais longa não só serve como prova de sequência de eventos testemunhados, mas prova de que ele veio do maior pool de CPUs. Enquanto a maioria do poder das CPUs é controlada por nós, que não estão cooperando para atacar a rede, eles irão gerar a cadeia mais longa e superar os atacantes. A própria rede requer estrutura mínima. As mensagens são espalhadas em regime de melhor esforço. E nos podem sair e regressar à rede à vontade, aceitando a cadeia mais longa de prova de trabalho como prova de que aconteceu enquanto eles estavam fora. Traduzindo. Esse trecho me deixa um pouco mais claro do que eu falei do começo, que Satoshi é mais de uma pessoa, porque são várias pessoas defendendo a rede. Então, ele pode até ser uma pessoa, mas ele coordenava um grupo. Isso é o mínimo que eu penso aqui. E aí ele menciona a fragilidade da rede, o que pode pôr tudo por água abaixo. Já que a gente já entendeu que existe ali uma cadeia de blocos protegidas com criptografia, que é aquela senhazinha hash, e que o da frente depende do de trás, que depende do de trás e assim sucessivamente, aonde que tá o ponto que é frágil, que é o ponto que o Satoshi tá comentando ali. Você já percebeu que quanto mais blocos tem, mais difícil fica atacar, porque você tem que atacar o de trás, que ataca o de trás, que ataca o de trás. Então, a possibilidade de atacar a rede do Bitcoin era mais fácil quando tinha poucos blocos. Imagine, só tem 3 blocos, então só tem que derrubar 3. Então fica mais fácil fazer um ataque. E como que eu faço esse ataque? As contas matemáticas não é feita por um computador, é feita por vários. Eles se juntam e fazem essas contas e aí vão adicionando os blocos. Então é um poder computacional. Se você detém 51%, ou seja, 50 mais 1% desse poder computacional, você pode modificar a rede. E aí você pode fazer um pagamento duplo para você e para outra pessoa e assim vai. Essa é a capacidade matemática necessária para invadir a rede do Bitcoin. Isso até hoje. Nossa, Anderson, então se tiver 51% do poder computacional da rede de Bitcoin, eu posso alterar o Bitcoin? Pode. Ou seja, imagine que tem só 100 computadores fazendo esses problemas matemáticos. Se você tiver 51 deles, igual potência, você consegue alterar o Bitcoin. Coisa como interromper a rede, fazer um gasto duplo, fazer com que os outros 49 não consigam incluir um bloco, esse tipo de coisa. Ia ser um colapso total e o Bitcoin ia perder valor na hora. Até existe um termo para isso chamado ataque dos 51%. Por que que isso não é feito hoje? Porque fazer isso seria tão caro, mas tão caro que compensa mais você simplesmente minerar, né? Que é esse negócio de fazer esse cálculo matemático para ter Bitcoin para você, que financeiramente mesmo é inviável. Então esse era o medo do Satoshi Nakamoto logo no começo do Bitcoin. E por isso que ele começou a criar um monte de blocos até que a rede ficasse um pouco mais robusta e jogar isso para jogo. E foi isso que ele descreveu ali só no resumo. Eu não sei se vocês perceberam, mas chegando até aqui
Aqui, veja que a gente falou realmente só do resumo do paper. Dá pra ir mais fundo? Sim, dá pra ir mais fundo, mas não sei se é um assunto que você gostaria. Mas algo realmente interessante é o curso Viver de Renda Cripto. É um curso do Bruno Perini. Eu resenhei esse vídeo, eu já fiz esse curso. Então, se você gosta desse assunto, dá uma olhada lá.